Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E hoje à noite, irmãos, se o Senhor permitir, nós estaremos pensando nos versos de 1 a 8. Atos, capítulo 8. Nós estaremos pensando dos versos 1 a 8. Mas antes de nós iniciarmos de fato o nosso estudo nesse breve excerto das Sagradas Escrituras, nós vamos iniciar com a palavra de oração. Então nós vamos pensar um pouco para tentar criar o contexto, para os irmãos compreenderem aquilo que Lucas, sendo inspirado pelo Espírito Santo, procurou nos ensinar, e aí nós vamos lendo e procurando fazer algumas aplicações nesse texto, tá bom? Desde já eu gostaria de falar para os irmãos que a minha última oportunidade aqui nós estivemos estudando o capítulo 4 de Atos. Então seria interessante dar o capítulo 5 para seguir na sequência, mas o capítulo 5 trata acerca daquele delicado caso da Ananias e da Safira, tem a ver com dízimos e ofertas. Quem sabe seria melhor numa terça-feira, na escola bíblica dominical. Depois eu quero estudar com os irmãos o capítulo 6, que trata da instituição dos diáconos. Os diáconos são fundamentais, irmãos, preponderantes para a expansão da obra de Deus, é o que nós chamamos de ministério de misericórdia no interior da igreja. Eu gostaria de pensar com os irmãos mais detidamente acerca daquilo que Deus espera dos diáconos que servem ao Senhor. Então nos restou pensar o chamado do apóstolo Paulo, tá bom? O capítulo 8 de Atos é interessante, a expansão para Samaria, seguindo aquela ideia de Atos 1:8, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. São os capítulos iniciais até o 5. Depois nós temos a expansão até Samaria, seria o capítulo 8, e finalmente partimos para os confins da terra. O capítulo 8, que nós estaremos estudando hoje à noite, já tem a ver com os confins da terra. Um missionário peculiar estará sendo chamado por Deus, não necessariamente agora, mas no capítulo 9. Contudo, ele já faz parte desse recorte, confins da terra. Então nós vamos dar um salto aqui de alguns anos, dentro da linha do tempo, de Atos dos Apóstolos, mas depois nós voltamos e vamos estudar essas passagens, para todos nós compreendermos aquilo que o Senhor quis nos ensinar, quando inspirava Lucas, o médico amado, a escrever esse livro, que a meu ver é a mais bela história que jamais foi escrita. As pessoas festejam muito Heródoto e muitos outros historiadores. Para mim, Lucas foi o maior historiador de todos os tempos, até porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo a nos contar essa história, amém? Então vamos orar, nós vamos criar aqui um contexto, depois vamos estudar esse capítulo 8 a partir do versículo 1, amém? Vamos orar? Senhor, nós amamos o Senhor profundamente, nós agradecemos a Ti, ó Pai, a oportunidade que o Senhor nos concede de pensarmos a Tua Palavra, e nós rogamos o Teu favor para que de uma maneira simples e objetiva o Senhor nos explique, ó Pai, aquilo que quis nos ensinar quando inspirava o Lucas, o médico amado, a escrever essa passagem maravilhosa. É assim, ó Pai, que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos, nesse primeiro domingo da Quaresma, estamos caminhando para a Páscoa. A Quaresma esse ano começou no dia 2 de março, tá bom, irmãos? Então nós estamos naquele período de 40 dias até a Páscoa, que os irmãos estejam aí refletindo a respeito de tudo isso que nós temos experimentado, não é? Muito bem, nesse domingo especial nós vamos pensar acerca dos anos iniciais da vida do apóstolo Paulo. Nenhum doutrinador do Novo Testamento, nenhum escritor inspirado pelo Espírito Santo nos escreveu com a maior riqueza de detalhes como ocorreram os anos iniciais da vida desse homem, que a meu ver é um dos principais personagens do Novo Testamento. Portanto, para compreendermos essas lacunas, nós precisamos caminhar com os doutrinadores do Novo Testamento, com os historiadores, e com base em algumas informações que nós conseguimos pensar dentro dos escritos do Lucas e do próprio apóstolo Paulo, nós vamos montando esse mosaico, montando esse quebra-cabeça, para tentar compreender como Saulo de Tarso veio a se tornar o maior perseguidor da igreja. Uma primeira informação interessante diz respeito ao fato de Saulo ter nascido na cidade livre de Tarso, lá na província romana da Cilícia. Se vocês imaginarem o mapa do Novo Testamento, vocês vão perceber que na porção final do mapa, na região da Judeia, nós teremos como capital Jerusalém. Subindo a partir de Jerusalém, nós teremos Judeia, Samaria, Galileia. Depois nós teremos a Fenícia, uma cidade que os irmãos conhecem bem, seria Jope, Tiro, Sidom. Já ouviram falar
Muito bem, são cidades fenícias, cidades portuárias. Geralmente os missionários partiam dessas cidades para atravessar o Mediterrâneo, a partir de Creta, chegando até a Europa. Após a região da Fenícia, nós temos a Síria. As cidades mais conhecidas seriam Damasco, vamos estudar no capítulo 9, Antioquia da Síria, que enviava o apóstolo Paulo para suas viagens missionárias, e finalmente após a Síria nós temos a robusta província romana da Cilícia, seria a região onde o apóstolo Paulo nasceu. Portanto, perceba que pelo menos 4 países separavam a região onde Paulo nasceu, até então conhecido como Saulo de Tarso, da região onde o Senhor Jesus nasceu, lá na Judéia, na cidade de Belém, que ficava ali próximo a Jerusalém. A província romana da Cilícia não era tão grande, ela tinha cerca de 112 quilômetros de comprimento. Ia desde os Montes Tauros até o portão da Síria, uma cadeia montanhosa que vai desde a região de Tarso até o que seria o Irã atual. Essa região era uma região profundamente festejada, sobretudo por conta da sua expansão comercial. Ela era banhada por um rio caudaloso, poderoso, chamado Rio Nido, e barcos que tinham vários pés de comprimento conseguiam subir pela foz desse rio para fazer comércio na cidade de Tarso. O principal produto que era comercializado em Tarso era o conhecimento. Alguns dos principais filósofos eram daquela região. Há quem diga que o próprio Sêneca, que foi tutor do imperador César Augusto, seria oriundo dessa região. Sêneca, que era irmão de Galho, que foi procônsul romano na época que Paulo esteve plantando a igreja de Corinto. O fato é que, do ponto de vista intelectual, Tarso seria uma das cidades mais festejadas da sua época, mas do ponto de vista comercial, o principal produto seria um tecido que era fabricado com base em pelos de uma cabra, que só conseguia reunir condições de sobreviver na região da Cilícia. Essa cabra, ela tinha um pelo poderoso, e quando esse pelo era elaborado, quando ele era manufaturado, nós tínhamos uma espécie de lona, e essa lona servia para a construção de tendas. O pai de Saulo de Tarso era um empresário poderoso, e ele vivia comercializando essas tendas. Ao que parece, ele manufaturava esses pelos de cabra, produzia essas lonas e depois ele conseguia construir essas tendas que eram comercializadas em todo o mundo. Pois bem, essa foi a região onde Saulo de Tarso nasceu. Segundo os nossos doutrinadores, ele seria 3 anos mais jovem que o Senhor Jesus. E para compreendermos a infância de Saulo, nesse momento nós precisamos comparar, meio que em colunas paralelas, a vida de Jesus com a vida de Saulo. Grosso modo, seria mais ou menos o seguinte: se Jesus, ao nascer, dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, Jesus, grosso modo, teria nascido no ano 0, para facilitar a nossa matemática aqui. Se Saulo é 3 anos mais jovem, ele teria nascido no ano 3. Então, a partir de agora, nós vamos sempre imaginar o Senhor Jesus sendo 3 anos mais velho que Saulo de Tarso. Por exemplo, Jesus nasceu em Belém. Depois a família bem-aventurada foi orientada pelo Senhor a ir para o Egito, porque as pessoas procuravam matar ao Senhor Jesus. 2 anos depois ele retorna, porque aqueles que procuravam matá-lo já haviam morrido, e ele não volta para a cidade onde ele nasceu, Belém, mas ele vai para Nazaré. Então, ao que parece, Jesus chega em Nazaré com cerca de 2 anos, e vai permanecer em Nazaré até os 30 anos de idade, quando ele finalmente começa a pregar o Evangelho, deixa a cidade de Nazaré e passa a viver na cidade de Cafarnaum. Não é assim, irmãos? Saulo nasceu em Tarso, e conforme ele próprio nos diz, ele é oriundo de uma família de fariseus. Portanto, agora nós vamos pensar algumas das características dos fariseus daquela época para compreender como foi mais ou menos a infância de Saulo. Pois bem, se ele nasceu no ano 3, do ano 3 até o ano 8, quando ele completou 5 anos de idade, toda a sua educação lhe veio basicamente da sua mãe. A obrigação das mães naquela época seriam catequizar, educar os filhos até os 5 anos, porque até os 5 anos eles não tinham permissão de ir até a sinagoga das suas cidades. Com 5 anos de idade, a mãe de Saulo, sendo uma mulher de ascendência farisaica, já tinha feito algo brilhante, porque com 5 anos ele já tinha memorizado toda a Shema, toda aquela parte que orienta os judeus a entenderem que só existe um único Senhor. Os 10 mandamentos, Deuteronômio capítulo 0 até o capítulo 1 até o capítulo 18, partes robustas das Sagradas Escrituras. Então, com 5 anos de idade, segundo o próprio Saulo, ele já era uma espécie de criança prodígio, tendo agora a liberdade de subir com a sua família até a sinagoga. E ele frequentou a sinagoga de Tarso dos 5 até os 12 anos.
Com 12 anos de idade, ele se submeteu àquele mesmo rito de passagem que o próprio Jesus, 3 anos antes, havia submetido. Vocês lembram, irmãos, que quando Jesus tinha 12 anos, ele foi até Jerusalém, e ele teve a oportunidade de ler publicamente as Escrituras pela primeira vez? Essa leitura era feita não em grego ou em aramaico, que era geralmente as línguas que os judeus falavam, mas em hebraico, uma língua que era morta e que era falada apenas pelos principais estudiosos há pelo menos 4 séculos. Portanto, só as famílias mais festejadas, mais badaladas, mais ricas, é que tinham filhos que falavam hebraico. Jesus falava. Era comum para um garoto estar profundamente nervoso ao ler a Torá publicamente na sinagoga para todos aqueles homens pela primeira vez. Jesus, de fato, estava muito nervoso, porque eu sei que vocês lembram, após a leitura, a família volta para a região de Nazaré para cuidar da sua vida. Um dia havia se passado desde que a viagem havia começado, e eles começam a procurar pela criança Jesus, não é? Com 12 anos. Até que finalmente eles retornam para Jerusalém, e dias depois eles encontram a criança dentro do templo, fazendo o quê? Quem lembra? Dando aula para os doutores da lei. Você consegue gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa, imaginando uma criança de 12 anos dando aula para os rabis daquela época? Que coisa preciosa, não é, irmãos? Pois bem, quando Jesus tinha 12 anos e dava essa aula de teologia, Saulo tinha apenas 9. Mas 3 anos depois, ele agora enfrentava o seu próprio rito de passagem, não em Jerusalém, mas lá na sinagoga de Tarso, lendo as Escrituras em hebraico pela primeira vez. A família de Saulo ali profundamente jubilosa e orgulhosa, porque eles haviam dispensado uma pequena fortuna para que o seu filho, que já nasceu cidadão romano, não falasse apenas a língua dos judeus da diáspora, os judeus que não viviam em Jerusalém, que seria o aramaico. A língua dos romanos, uma vez que Saulo era cidadão romano, seria o latim, e a língua comercial da época, que seria o grego. Portanto, com 12 anos, esse garoto já falava hebraico, e já falava aramaico, e já falava grego, mas agora publicamente ele ia provar para toda a comunidade que ele também falava hebraico. E quando Saulo leu as Escrituras em hebraico, ao que parece a comunidade ficou maravilhada, porque ele era um ponto fora da curva. Não haviam tantos garotos com 12 anos de idade com todo aquele requinte de cultura. E ao que parece a influência da comunidade fez com que a família de Saulo investisse um pouco mais nele. Se com 12 anos ele já havia desenvolvido tanto, estando numa cidade provinciana, lá nos rincões, tão afastada de Jerusalém, que seria o centro pensante do judaísmo da época, o que não aconteceria se aquele rapaz passasse a ser educado numa boa universidade judaica, aos pés de professores poderosos? A família de Saulo não teve dúvidas, reuniu as economias que possuía e enviou aquele garoto com 12 anos de idade para Jerusalém, para a escola do mais festejado professor daquela época, um homem poderoso conhecido como Gamaliel. Gamaliel era profundamente conhecido por 2 motivos em especial. Em primeiro lugar, porque ele era neto do mais conhecido professor de judaísmo daquela geração, um homem chamado Hillel, que permitia que os seus alunos estudassem não apenas o Antigo Testamento, mas também os principais filósofos da sua época. Percebam como o Espírito Santo vai trabalhando. Vem Gamaliel e aperfeiçoa tudo isso. Os alunos de Gamaliel eram cidadãos do mundo, eles tinham acesso à literatura, mas eram poderosos no Antigo Testamento, porque esse era de fato o seu material de estudo. Mas para além de todo o conhecimento que Gamaliel tinha, ele de fato era conhecido porque em uma área em especial, ele era sim o professor mais poderoso. Qual seria? Gamaliel era profundo no que diz respeito a todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias. Então imaginem todas as passagens, desde o Gênesis até Malaquias, que apontavam para o desejado de todas as nações, o Messias que ainda viria. Gamaliel era poderoso nessas profecias, ele dava aula como ninguém. Portanto, dos 12 até os 25 anos de idade, Saulo se assentou aos pés de um homem que era a principal autoridade nas Escrituras no que diz respeito ao Messias que um dia nasceria. Não sabia Gamaliel que o Messias já havia o quê? Nascido, e que era 3 anos mais velho que aquele seu aluno, que era lá de Tarso da Cilícia.
tão inteligente como ele era. Quando Saulo completou 25 anos de idade, segundo a tradição dos fariseus, ele agora tinha permissão de voltar para casa, para cumprir aquilo que os fariseus chamavam de intertício. Porque a pessoa só era considerada maior de idade a partir de 30 anos. Como Saulo ainda tinha 25, até os 30 anos ele seria uma espécie de rabi auxiliar na sinagoga de Tarso, e com 30 anos de idade, sendo considerado maior, sendo considerado responsável por seus próprios atos, agora ele podia, quem sabe, substituir aquele rabi ou fundar a sua própria escola e dar suas aulas de judaísmo. Só que, enquanto Saulo esperava para completar 30 anos de idade, um outro rapaz que fazia parte da mesma geração que ele completou. Lembra, Jesus era 3 anos mais velho que Saulo. Quando Jesus completa 30 anos e está habilitado a pregar, Saulo ainda tinha 27, estava lá naquela geladeira, não é? Pois bem, o que era 3 anos mais velho, o Senhor Jesus inaugura o seu ministério público, transformando água em vinho lá nas bodas de Caná da Galileia. E a partir de então, em 3 anos, dos 30 aos 33, ele literalmente revolucionou o mundo. Juntou um grupo de homens iletrados, a maioria deles eram pescadores, homens que haviam crescido na região lá do mar da Galileia, e transformou a realidade de milhares de pessoas. Contudo, sendo ele o Messias, as pessoas não o consideraram como tal, e após um julgamento triste, profundamente injusto, como vocês sabem, ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, e aqueles que eram seus seguidores foram dispersos. Contudo, a mensagem pregada por esse homem de fato era genuína, era real. Ele ressuscitou ao 3º dia, e aqueles que caminharam ao lado dele passaram a partilhar essa mensagem. Nós já estudamos isso até o capítulo 4 de Atos. O fato é que, para as autoridades de Israel, inclusive para Saulo de Tarso, Jesus não era o Messias, porque ele não tinha características de Messias. Ele andava com publicanos e pecadores, perdoava mulheres flagradas em adultério, ele sempre tinha uma palavra de esperança para os mais vis e desprezíveis, não andava com os mais educados e festejados, com aqueles que tinham o sobrenome mais badalado. Ele andava com publicanos e pecadores e com assassinos zelotes. Como esse homem poderia ser o Messias? E para além de tudo isso, a cereja do bolo teria sido o fato dele ter sido crucificado. Essa é a morte, irmãos, reservada para os mais vis criminosos. Uma morte vergonhosa, simplória, fora dos muros de Jerusalém. Como esse homem reuniria condições de ser o Messias? Mas os seus seguidores afirmavam que ele havia ressuscitado e Jerusalém estava vivendo uma verdadeira revolução religiosa. Pasmem vocês, aqueles pecadores iletrados que nunca haviam estudado em Jerusalém, partilhavam a mensagem, e era algo tão poderoso, que até esse momento pelo menos 5.000 homens já haviam se convertido. Alguns diziam que muito mais. Os números agora já estavam todos eles loucos, as pessoas só se referiam a multidões. E algumas das principais autoridades de Israel, homens da estirpe de José de Arimateia, Nicodemos, e há quem diga o próprio Gamaliel, já estavam se rendendo à mensagem que os discípulos daquele homem estavam pregando. Quando Saulo de Tarso ouviu isso, achando ele que Jesus não era o Messias coisa nenhuma, tendo sido educado toda a sua vida para ser um brilhante professor de judaísmo, e vendo tantas e tantas pessoas, milhares na verdade, deixando o judaísmo e passando a ingressar na seita dos nazarenos, na seita do caminho, como até então os seguidores de Jesus eram conhecidos, aquele rapaz não suportou isso. Imaginem vocês quando as pessoas disseram: olha só, Saulo, não apenas a plebe, a multidão, os mais pobres, os que vivem à margem da sociedade, mas o José de Arimateia, o Nicodemos, Gamaliel, deu um voto de confiança, dizendo: se isso for de Deus, nós não podemos lutar contra isso. Vamos ver se de fato é Deus que está agindo por meio deles ou não. Saulo, que segundo ele próprio, estava para além dos demais jovens da sua geração, ele não suportou essas informações, porque ele era zeloso da tradição de seus pais, achava que Jesus não era o Messias, e ele próprio nos diz qual era a sua condição nessa época. Quando a gente vai ler em Filipenses capítulo 3, perceba o que nós observamos.
Saulo diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Currículo de Saulo, se ele fosse trabalhar em uma empresa hoje, seria isso que ele ia apresentar como currículo. Ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Essas características eram preponderantes, porque nessa época, quando Saulo nasceu, ninguém mais circuncidava os filhos. Porque para essa geração já era loucura você pegar um recém-nascido com 8 dias de vida, colocar o órgão genital dele em cima de uma pedra e fazer uma cirurgia de fimose com outra pedra. Só mesmo um fariseu fanático fazia isso. Saulo diz: eu sou assim. E mais, quando o povo voltou da Babilônia, parte dos livros genealógicos haviam se perdido, as famílias haviam se perdido, as pessoas não sabiam mais qual era a sua descendência. A família de Saulo não, ele diz: eu sou da linhagem de Israel, haviam papéis para provar. Eu sou da tribo de Benjamim, era a aristocracia da época, os sumos sacerdotes eram descendência de Benjamim, os principais governadores pertenciam a essa tribo. Hebreu de hebreus, leia-se, eu falo hebraico. Quanto à lei, fariseu, a seita judaica mais ascética, eles davam dízimo do coentro quando faziam a feira. Você sabe o que é isso? 10% para o Senhor. E mais, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse homem era zeloso, ele era profundamente apaixonado. Quando ele ouviu acerca do que Jesus, o Nazareno, estava fazendo em Jerusalém, ele não suportou, porque no entendimento dele, Jesus não era o Messias coisa nenhuma. E por meio do seu zelo, ele abandona a cidade de Tarso e viaja como um raio para Jerusalém, para acabar de uma vez com todas com aquela farsa. O objetivo dele era usar toda a sua inteligência, todo o preparo intelectual que ele tinha, para provar que Jesus não era o Messias coisa nenhuma, e que os seus seguidores deveriam ser perseguidos, desbaratados, para que aquela seita morresse no ninho. Então Gamaliel perceberia que ele estava errado e deveria se arrepender. É dessa maneira que Saulo chega em Jerusalém. Olhe para o capítulo 7 de Atos. No final do capítulo 7 de Atos, a partir do versículo 54, nós temos a morte de Estevão. Estevão vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, sendo apedrejado, clamando em alta voz, pedindo para que Deus perdoasse aquelas pessoas. Então você olha para o versículo 58, e você vai perceber que os assassinos de Estevão, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem. Qual era o nome desse jovem? Saulo. Meus irmãos, Estevão só começou a pregar no dia que Saulo chegou? Não, ele já era tido como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, o pregador mais festejado desse período, ao que parece, dentro desses últimos dias. Ele era até mais conhecido que os próprios apóstolos, porque Deus o havia dado essa capacidade de pregar. Quando Saulo chega em Jerusalém, eu quero acreditar, não é coincidência, o principal expoente no que diz respeito à proclamação pública da nossa fé, um arauto, um corifeu, um poderoso pregador é assassinado. Saulo era tão jovem que, segundo a tradição, ele não tinha autoridade para jogar pedras, mas ele participa, pelo menos, cuidando das roupas das pessoas que apedrejaram, para que elas não fossem sujas de sangue. Vocês lembram quando aquela mulher foi flagrada em adultério e Jesus dissuadiu a multidão para não apedrejá-la? O evangelista diz que desde o mais velho até o mais jovem, todos lançaram suas pedras fora. Por que no evangelho nós temos essa informação? Nada é à toa, irmãos. Os escritores eram inspirados pelo Espírito Santo, homens brilhantes, porque desde aquele que tinha mais autoridade, por ser mais velho, até o mais jovem, que quem sabe guardava a roupa dos demais para apedrejar a mulher, ninguém ousou atirar-lhe pedra. Aqui foi diferente. O rapaz mais jovem, o Saulo de Tarso, guardou as roupas dos demais, enquanto Estevão foi assassinado. Mas para que não reste dúvida, nós olhamos para o verso 59, e Lucas nos diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras,
adormeceu. Agora nós chegamos no capítulo 8, que é a minha ambição, rapidamente com os irmãos hoje à noite. E nós olhamos para o princípio do verso 1 do capítulo 8, que está dentro do contexto do capítulo 7 ainda. Para que a informação do capítulo 7 venha a ser exaurida, de fato chegue ao fim. Lucas entendia que essa informação era importante. As pessoas que dividiram esse documento em capítulos da mesma forma. Na minha humilde opinião, e eu não sou ninguém, até por isso que está dentro do capítulo 8, essa informação deveria ser a informação final do capítulo 7. Pois bem, o que a gente encontra na primeira frase do capítulo 8, verso 1? E Saulo consentia na sua morte. A palavra que Lucas usa para consentir tem a ver com estar satisfeito, ter a sua vontade consumada, aprovar o que está acontecendo. Eu quero acreditar, pelo menos essa é a exegese que eu faço, que Saulo foi aquela voz que esteve por trás daqueles homens que mataram Estevão, porque até então ninguém havia sido assassinado. Nós estudamos o capítulo 4 há poucos dias e nós estivemos percebendo que o colégio apostólico, ou melhor, parte dele, Pedro e João, foram livres das mãos do sumo sacerdote e do seu substituto e das principais autoridades, porque aqueles homens, sendo as principais autoridades dos judeus, não conseguiram encontrar uma brecha para puni-los por conta da multidão que observava o julgamento. A mesma multidão ainda habitava em Jerusalém, as autoridades eram as mesmas, mas assim que esse rapaz chega, com algo em torno de 27 anos, uma primeira pessoa já é assassinada. Eu creio que ele não exagera com as suas palavras quando diz assim: eu excedi a todos os da minha idade, sendo zeloso da tradição dos meus pais. Mas a outra informação importante, agora na porção final do versículo 1 do capítulo 8. Naquele dia, perceba como Lucas era brilhante. Primeira informação que eu trouxe para vocês: Saulo chegou em Jerusalém. Com a chegada de Saulo, nós temos o primeiro mártir. Estevão é assassinado brutalmente, sendo apedrejado. A apoteose do sofrimento. Qual era o recado? É isso que é feito com os principais seguidores de Jesus. E agora Lucas nos diz que naquele dia, ou seja, no exato dia em que Estevão foi assassinado, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Esse garoto chamado Saulo de Tarso, era um prodígio. Porque no dia em que ele chega, ele consegue desarticular uma igreja que contava com uma verdadeira multidão de pessoas. O principal pregador é assassinado, e no dia em que esse pregador é assassinado, no mesmo dia, uma multidão é expulsa de uma cidade que teria a proporção de Campina Grande hoje. Uma cidade com um pouco mais de 400 mil habitantes. Quando o número de seguidores chegou a 5 mil, Lucas parou de contar e passou a se referir a multidões que recebiam a Jesus. A influência de Saulo era tamanha a ponto de fazer com que todos os cristãos, e a expressão de fato é essa, todos, à exceção dos 12 apóstolos, fossem expulsos de Jerusalém. E a palavra para nós compreendermos as ações de Saulo começa ainda no versículo 1. A primeira delas é a palavra perseguição. Essa palavra perseguição, ela vem de um termo grego, diogmos, que tem a ver com causar dor, fazer sofrer, punir com sofrimento. Mas não meramente isso, tem a ver com um sofrimento que é sistemático, que é articulado, um sofrimento que é estratégico. Saulo tinha uma mente tão prodigiosa que ele conseguiu com que numa época em que não havia ondas de rádio, televisão, internet e tudo mais que nós usamos nos dias atuais, se espalhasse de uma maneira tal que as pessoas ficassem desesperadas. Esse povo que se associava com os apóstolos, que sabiam que eles estavam passíveis de morte, que viam os apóstolos sendo ameaçados a todo tempo. Nós nos estudamos isso, irmãos. Capítulo 4 e 3. As autoridades ameaçavam-os de morte, eles foram chicoteados. A multidão via tudo isso e ainda assim recebia Jesus como Salvador. O que foi que mudou? Se esse povo do capítulo 3 e 4, que era açoitado,
que era jurado de morte, não fugiu de Jerusalém, porque agora todos eles fogem. Irmãos, eu vou conjecturar com vocês, mas eu quero acreditar que pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, a conversa era o seguinte: um rapaz ensandecido acabou de chegar à cidade, ele acabou de matar o Estevão. E além de ter matado Estevão, agora ele está entrando de casa em casa, de rua em rua, procurando saber quem é cristão. Esse termo não existia, só para vocês entenderem. Eles eram conhecidos como nazarenos, como seguidores do caminho. E ele está expulsando as pessoas. E Saulo, ele tinha um poder de exercer um domínio tal sobre os demais, que essas informações vinham com um poder tão grande, que deixava as pessoas desesperadas. Eles abandonaram familiares, eles abandonaram bens, famílias se separaram, papais e mamães deixaram filhinhos para trás. Imagine a loucura de multidões abandonando uma cidade num único dia. Essa perseguição é profundamente física, mas não apenas física, era também emocional. Lucas nos diz no versículo 2: algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. A palavra que Lucas usa para grande pranto vem de um termo que significa sofrimento profundo. Seria um termo que em outras passagens nós conhecemos como a dor da alma, a dor que macera, a dor que maltrata, a dor que estiola, a dor que desespera. As pessoas choravam copiosamente. Era um misto de choro porque aquele herói da fé havia morrido e de desespero porque as notícias vinham chegando. Aqueles homens piedosos sepultavam Estevão ao tempo em que ouviam que casas estavam sendo invadidas, famílias estavam sendo separadas, pessoas estavam fugindo só com a roupa do corpo, e eles choravam. Segundo os nossos doutrinadores, essa é a primeira grande diáspora da igreja. Mas por que esses homens choravam dessa maneira? Irmãos, nós não temos ideia do que eles estavam ouvindo. Saulo nos dá uma ideia. Lá no capítulo 26 de Atos, quando ele está fazendo a sua defesa, ele diz assim, na verdade, versículo 9: a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Nessa época ele achava que Jesus não era o Messias. Eu repito, por isso ele fazia tudo isso. Então ele diz assim, versículo 10 do capítulo 26, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Ele está fazendo menção a quem aqui? A Estevão. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido, Jesus comparou Saulo a um boi desgarrado, dizendo para ele, dura coisa para você dar coice contra os aguilhões, eu vou colocar você no seu lugar, boi bravio. E profundamente enfurecido contra eles, até por cidades estranhas eu os persegui. Então esse homem matava, prendia, fazia blasfemar. Ele era terrível. Ele era terrível. E mais, no primeiro momento a perseguição era física, no segundo momento emocional, e agora vem um terceiro ponto. A perseguição também era espiritual. Versículo 3. Sempre que nós temos ênfase, irmãos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é porque o personagem principal da história está em evidência. É assim ou não é? É. Olha para o versículo 3. Qual é o primeiro nome que aparece? Irmãos, nessa época havia Anás, havia Caifás, haviam os soldados do Sinédrio e demais perseguidores. Mas segundo o nosso grande historiador, que eu elogiei há pouco, dizendo que na minha opinião foi o maior de todos os tempos, quem estava capitaneando tudo isso? Quem estava liderando? Saulo assolava a igreja. A palavra assolar tem a ver com arrancar os tecidos, a pele, causar dor profunda. Aponta para uma destruição não apenas física e emocional, versos 1 e 2, mas também espiritual. Essa palavra assolar tem a ver com tentar, com entrar na mente. Vocês conseguem compreender, irmãos?
a guerra também era mental. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. A perseguição que a igreja sofria não apenas lhe tirava a saúde e a paz, ela também procurava lhe tirar a fé. Esse é o Saulo de Tarso. Não é à toa que em pouquíssimo tempo ele passou a ser considerado o maior perseguidor da igreja. Quantos anos ele tinha, ao que parece, segundo alguns dos nossos doutrinadores? 27 anos. As autoridades de Israel olhavam para aquele rapaz e viam nele um prodígio, sendo ele descendente de Benjamim, de herança aristocrática, hebreu de hebreus. Ele estava cotado para ser um grande líder em Israel. O nome de Saulo era ovacionado quando ele andava pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Mas é interessante notar, irmãos, que o Espírito Santo se utiliza de toda essa dor e sofrimento para fazer algo extraordinário, que Saulo não esperava. Por quê? Versículo 4. Entre mentes, essa expressão grega significa enquanto isso acontecia, enquanto as pessoas estavam sendo expulsas de casa, sem roupa, sem comida, pais longe dos filhos, filhos longe dos pais, propriedade genealógica sendo deixada para trás. Vocês lembram que as propriedades eram passadas de pai para filho desde a época de Josué? O povo agora estava abandonando tudo. Esse povo devia estar desesperado, sim ou não? Esse povo devia estar desiludido, sim ou não? Esse povo devia estar achando que Jesus não era o Messias coisa nenhuma, porque onde esse Messias estaria agora? Quando um rapaz de 27 anos, quem sabe, estava causando esse verdadeiro turbilhão em Jerusalém. Humanamente falando, essas indagações seriam plausíveis, mas nós olhamos para esse texto, irmãos, e percebemos que nada disso estava acontecendo. Por quê? Porque os que foram expulsos de Jerusalém partiram por toda parte, se escondendo, entrando em cavernas, nos antros e valados da terra, renunciando à sua fé, blasfemando, fazendo os desejos de Saulo de Tarso. Foi assim? Não, esse povo partiu por toda parte, pregando o Evangelho. A expressão que Lucas usa para proclamar vem do termo grego querisso, que significa proclamar publicamente. É o que eu estou fazendo agora, a plenos pulmões. É bem verdade que, grosso modo, eles compartilhavam apenas com judeus, mas eles pregavam, eles compartilhavam, eles se identificavam. Saulo, com todo o seu zelo e poder, os havia expulsado de Jerusalém, mas não os havia expulsado do céu. Eles ainda eram família de Deus, co-herdeiros com Cristo, e partilhavam da sua novidade de vida. Diáconos como Filipe foram para a região de Samaria, que são inimigos dos judeus, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E o que Filipe fazia? Anunciava aos próprios samaritanos a Cristo. Para usar um adágio popular, irmãos, Filipe estava procurando, como eu poderia dizer, para me fazer entender, sei lá, mais sarna para se coçar, porque estava sendo expulso de Jerusalém e para o meio dos inimigos. É por isso que eu falei que o capítulo 8 é o recorte Samaria. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Judeia e Jerusalém se confundem. Depois, qual seria o próximo povo? Samaritanos e finalmente os confins da terra. Quem sabe, alguns missiólogos vão dizer isso, a igreja estava suportando bem a perseguição em Jerusalém. Então Deus coloca um espinho no ninho para fazer com que o povo partisse para pregar o Evangelho. Quem foi esse espinho? Saulo, que achava que era o senhor do seu destino, o capitão da sua alma. Não sabia ele que os meios de graça estavam atuando e que ele mais parecia uma marionete nas mãos do Senhor, que se utilizava dele como uma ferramenta para fazer com que a sua vontade soberana prevalecesse. O capítulo 8 vai tratar de alguns samaritanos e uma outra pessoa, alguém lá da região da Etiópia, ouvindo o Evangelho. Mas o fato é que, versículo 6, as multidões atendiam unânimes. Essa palavra significa num valor incalculável. É como que se diz, todos nós que estamos aqui reunidos, 2 ou 3 não dessem crédito à mensagem. A ideia é essa. As multidões unânimes atendiam as coisas que Filipe dizia.
Se muitas pessoas haviam recebido a Jesus em Jerusalém, na região de Samaria, irmãos, o Espírito Santo fazia algo extraordinário. Por quê? Porque além dos sinais que Filipe operava, os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, chamando a atenção para que mais pessoas pudessem ver o que estava acontecendo. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Vocês lembram do milagre do Pedro e do João em Jerusalém? E o que causou? Uma pessoa curada. Aqui são várias. Sinos tocando, reunindo pecadores para saber o que é que está acontecendo. E Filipe explicar. Em nome de Jesus, o Nazareno, tudo isso está acontecendo. E as multidões atendiam unânimes. Os de Jerusalém, expulsos, espoliados, perdendo propriedades, familiares, entes queridos. Alguns só com a roupa do corpo, sem saber quando fariam a próxima refeição. Do ponto de vista humano, deveriam estar desesperados. Nós percebemos que o Espírito Santo era força e poder para aquelas pessoas. E por onde eles passavam, o que acontecia? Versículo 8. E houve o que, irmãos? E aqui nós temos um plural maravilhoso que envolve quem leva a alegria e quem dela recebe. Tanto aqueles que partilhavam, como os que recebiam, gozavam de grande alegria. Até que finalmente essa notícia chegou aos ouvidos de Saulo. Que aos frangalhos essas pessoas partiam partilhando a fé. E que com muita dificuldade eles haviam conseguido atravessar a região de Samaria, da Fenícia, e chegaram esfaimados à Síria, encontrando um lugar de refúgio na capital, Damasco. Segundo as informações, aquelas pessoas chegaram no fio de vida, destituído de remédios, tudo aquilo que era de primeira necessidade, segurando-se apenas naquele fiapo de fé, com o qual eles estavam pregando o evangelho até então. Então Saulo entendeu que se ele conseguisse reunir o exército do Sinédrio e partir para Damasco, provocando um próximo ataque, provavelmente ele conseguiria êxito, porque eles não suportariam ser expulsos mais uma vez. Se eles já estavam esfaimados, desesperados, a ponto de renunciarem até à fé, até porque eles eram seres humanos, tais quais todos nós aqui estamos. É difícil ver o filhinho passando fome, a esposa desamparada, sim ou não? Então Saulo, irmãos, respirando ainda ameaças, capítulo 9, vai até o sumo sacerdote, versículo 2 do capítulo 9, e lhe pede cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, não importava se homens ou mulheres, os levasse, e esse presos, entre aspas, enormes. Preso era quem se rendesse, mas ele tinha carta o quê? Branca, para fazer o que quisesse. E dessa maneira ele parte para Damasco. Sabe o que acontece? Nós vamos saber no próximo episódio. Amém, irmãos?